Fala galera, nessa aula nós vamos relacionar um importante processo de divisão celular chamado de meiose com o mecanismo de transmissão proposto pelo Mendel que nós estudamos. Vamos lá. A meiose é um tipo de divisão celular que ocorre principalmente na formação de gametas. Em células eucariontes, a meiose acontece quando uma célula diploide, com cromossomos aos pares, em duas divisões, dá origem a 4 células haploides. Então ocorre uma primeira divisão da meiose, a meiose 1, formando 2 células haploides, e uma segunda divisão da meiose, a meiose 2, onde cada célula haploide forma mais 2 células haploides, totalizando 4 células haploides. Esse tipo de divisão ocorre na formação de gametas, de células sexuais, de organismos de reprodução sexuada. E nós vamos ver que alguns eventos da meiose favorecem o aumento da variabilidade genética, o que implica em questões evolutivas muito importantes, já que a meiose é uma fonte de variabilidade genética nas populações. Vamos ver então como acontece de maneira geral a primeira divisão da meiose, a meiose 1, chamada de reducional. Para vermos como acontece a primeira fase da meiose 1, que é a prófase 1, vamos considerar aqui uma célula eucarionte diploide, cuja estrutura básica é a membrana plasmática, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Entre a membrana plasmática e a carioteca está o citoplasma e o material genético, na forma de cromatina. Vamos assumir que essa célula saiu da intérfase e entrou na meiose, na primeira fase da meiose 1, a prófase 1. A cromatina, que é o material genético formado basicamente por DNA associado a proteínas, vai sofrer uma espiralização, uma compactação e formar estruturas chamadas de cromossomos. Os cromossomos, então, são as estruturas que vão levar o material genético da célula no processo de divisão. Por isso, esses corpos só são observados em processo de divisão celular. Esse material genético está na forma de genes, que são trechos de DNA que codificam proteínas. Em genética, como nós vimos em aulas passadas, nós representamos esse material genético, esses genes, por letras. E nós vamos considerar aqui alguns genes para poder entender a relação da meiose com as leis de Mendel. O Mendel, como nós vimos, mesmo antes do processo de meiose ser conhecido, criou um modelo no qual cada indivíduo apresentava 2 genes para uma determinada característica. Isto é, cada característica condicionada por um par de genes. Esse par de genes nós chamamos de genes alelos. E esse par de alelos está localizado em cromossomos homólogos. Nós dizemos que um par de alelos para uma determinada característica está localizado no mesmo loco, no mesmo local de cromossomos homólogos. Então nós vamos considerar aqui, para esse estudo, alguns pares de alelos de cromossomos homólogos. É importante que você entenda essa figura antes de continuar. Repare que estão representados aqui 3 pares de homólogos, 6 cromossomos, mas cada cromossomo está duplicado. Lembre-se que na intérfase a célula duplica o material genético antes de entrar numa divisão. Portanto, nós temos aqui representado um indivíduo heterozigoto para 3 características. De genótipo azão-azinho, para a característica representada por esse gene em amarelo, genótipo Bzão-Bzinho, para a característica representada por esse gene laranja, e genótipo Czão-Czinho, para a característica representada por esse gene azul. Por isso, essa célula é uma célula diploide, 2N, possui cromossomos em pares. No caso dessa célula, 2N é igual a 6, 3 pares de cromossomos homólogos. Para uma célula da espécie humana, 2N é igual a 46, porque nós possuímos 46 cromossomos, 23 pares de homólogos, do par número 1 até o par número 23. E analisando cada par desse, um cromossomo homólogo veio da mãe, um veio do pai.
Par número 1, um homólogo da mãe e um homólogo do pai. Par número 2, um homólogo da mãe e um homólogo do pai. E assim sucessivamente até o par 23, um homólogo da mãe e um homólogo do pai. Mas voltando aqui para a prófase 1, um evento importante que ocorre nessa etapa é a aproximação dos cromossomos homólogos. Partes desses cromossomos podem entrelaçar e trocar pedaços nessa região, em um processo chamado de permutação ou crossing over. Isso aumenta a variabilidade genética, porque é uma maneira de embaralhar os genes de cromossomos recebidos de genitores diferentes. Veja que a permutação está relacionada com a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. Os genes se separam de maneira independente uns dos outros. Nesse caso aqui, isso é válido, porque nós estamos representando genes em cromossomos diferentes, então eles vão se separar de maneira independente. Só que um cromossomo não tem apenas um par de genes. Existem outros pares de genes em um mesmo cromossomo. Nesse caso, esses genes não vão se separar de maneira independente. Isso viola a segunda lei de Mendel. No entanto, para genes que sofrem o crossover, que trocam de cromossomo pela permutação, continua valendo a segregação independente. Isso vai depender da distância entre os genes que você está considerando. Se esses genes estão muito próximos no cromossomo, a probabilidade deles serem separados pela permutação é muito pequena. Por outro lado, se esses genes estão mais distantes, a probabilidade de serem separados pela permutação é muito maior. A fase posterior à prófase 1 é a metáfase 1. A metáfase se caracteriza pela organização dos cromossomos no meio da célula, no equador da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial. Veja que a placa equatorial da metáfase 1 é dupla. Os homólogos estão pareados. Após a metáfase 1, nós temos a anáfase 1. A anáfase é uma fase que se caracteriza pela migração dos cromossomos para os polos da célula. É importante ressaltar aqui que no caso da anáfase 1, os homólogos se separam. Os cromossomos homólogos estão se separando na anáfase 1. E a última fase da meiose 1 é a telófase 1. Nessa fase, os cromossomos estão nos polos da célula. Vai ocorrer, no caso de células animais, um estrangulamento do citoplasma e a célula se divide em duas. Repare aqui que os cromossomos homólogos foram separados. Não existem mais pares de homólogos, porém os cromossomos estão ainda duplicados. Na telófase 1, então, a membrana nuclear, a carioteca, volta a aparecer, os cromossomos vão desespiralizar, descondensar, formar novamente a cromatina e nós temos duas células haploides, mas com genes duplicados. Por isso, a meiose 1 é chamada de reducional. Uma célula 2N formou duas células N. Uma célula diploide formou duas células haploides. Essas duas células haploides, mas com genes duplicados, entram então na meiose 2, que é chamada de equacional. Por quê? Cada célula dessa haploide formada na meiose 1 vai dar origem a duas células também haploides. Essas células entram então na primeira fase da meiose 2, que é a prófase 2, que se caracteriza pela compactação da cromatina em cromossomos e pelo desaparecimento da membrana nuclear, da carioteca. Na metáfase 2, esses cromossomos se organizam na placa equatorial. Vejam que na metáfase 2, a placa equatorial não é mais dupla. E na anáfase 2 vai ocorrer a migração dos cromossomos para os polos da célula, que é o que caracteriza uma anáfase. No entanto, na anáfase 2, ocorre o rompimento de uma estrutura que liga os cromossomos duplicados, que é o centrômero. Com a quebra dos centrômeros, os cromossomos duplicados se separam e migram para os polos da célula. Finalmente, nós temos a telófase 2,
que é a última fase da meiose 2, na qual os cromossomos já ocupam os polos das células e as células então se dividem formando 4 células. É importante notar que essas células também são haploides, não possuem pares de homólogos, mas os cromossomos não estão mais duplicados. E que aqui nós fazemos mais uma relação com as leis de Mendel, a primeira lei de Mendel, a lei da pureza dos gametas, que diz que os genes estão aos pares nos indivíduos, porque possuem cromossomos homólogos, e puros nos gametas, que possuem um cromossomo de cada par. Essas células haploides, então, possuem um cromossomo de cada par e esses cromossomos não estão duplicados. Um outro aspecto muito importante da meiose é esse embaralhamento dos cromossomos para formar essas 4 células haploides. Na verdade, essa é a maior fonte de variabilidade da meiose. Nós estamos representando aqui apenas algumas possibilidades para uma célula com 6 cromossomos, apenas 3 pares de homólogos e apenas 3 pares de genes. Logicamente, a quantidade de genes a ser considerada é muito maior. Imagine então para uma espécie como a espécie humana, que tem 46 cromossomos, 23 pares de homólogos. O número de arranjos possíveis é muito grande. Mas voltando aqui para a nossa história, na telófase 2, que é a última fase da meiose 2 e do processo como um todo, ocorre o reaparecimento da membrana nuclear, a desespiralização dos cromossomos formando novamente a cromatina e nós temos 4 células haploides. Cada célula carregando um alelo de cada gene, porque possui apenas um cromossomo de cada par. Tratando-se de reprodução sexuada, essas células formam gametas e o gameta masculino traz um alelo de cada gene, junta com o gameta feminino, trazendo também um alelo de cada gene, e nós temos aí a formação dos pares de cromossomos homólogos, quando ocorre a fecundação, como nós vimos no mecanismo de herança proposto pelo Mendel. Espero que tenha ficado claro nessa aula a relação do modelo mendeliano com o mecanismo de divisão celular que é a meiose. Meiose que é um mecanismo de grande importância para aumento de variabilidade genética em populações e tem, logicamente, importantes implicações evolutivas. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.